Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos ver as transformações gasosas isovolumétricas. O nome é bastante sugestivo, a palavra, o termo isovolumétrica está relacionada a uma transformação, como nós vamos ver daqui a pouco, na qual o volume permanece constante. Essa transformação é muito comum, embora a gente possa não ter clareza disso ainda, nós vamos ver que ela é mais comum do que parece. Bom, nós temos já estudado nas videoaulas anteriores as transformações isotérmica e isobárica. A transformação isovolumétrica, que ocorre a volume constante, ela também pode ser denominada por outros dois termos. Então pode ocorrer ao consultar algum livro, no nosso caso um livro didático, para fazer exercícios, por exemplo, ou procurar pela internet, é possível que se encontrem outros dois termos que façam referência a transformação isovolumétrica. Um deles, o termo isométrica ou transformação isométrica, ainda nos permite, de certa forma, facilmente relacionar com a transformação isovolumétrica. Os nomes são muito parecidos. No entanto, o nome original dessa transformação é transformação isocórica. Então esse termo é um pouco difícil de relacionar com o volume, ele não tem uma semelhança tão prontamente quando nós olhamos para essa palavra. Ao ler esse termo, isocórica, não é tão fácil relacioná-lo com o volume. Então é um termo com o qual a gente deve tomar um certo cuidado, mas ele vai estar então se referindo também às transformações isovolumétricas. Então a nomenclatura pode variar um pouco, mas nós vamos adotar aqui o termo, a palavra isovolumétrica, porque é mais comum se utilizar esse termo. As transformações isovolumétricas, então, são aquelas em que o volume vai permanecer constante, e aí nós vamos ter uma relação entre pressão e temperatura, e essa relação foi estudada primeiramente por Jacques Charles também. Nós já mencionamos esses dois cientistas, inclusive, quando estudamos a transformação isobárica. Então, de certa forma, esses dois cientistas fizeram o mesmo percurso, no sentido de que o mesmo percurso da transformação isobárica, o Charles ou Jacques Charles vai fazer o estudo das transformações a volume constante também, e em 1787 ele vai chegar na lei do comportamento dos gases para as transformações isovolumétricas. Esses estudos vão ser confirmados em 1802 por Gay-Lussac, como nós já vimos. São dois cientistas franceses, e então Gay-Lussac ele vai refazer os estudos que o Jacques Charles fez para os gases, tanto nas transformações isobáricas, onde a pressão era mantida constante, quanto também nas transformações isovolumétricas, onde o volume é mantido constante. Então a nomenclatura para essa transformação ela vai variar um pouco. A maior parte dos livros didáticos ou de pesquisas que a gente faça aí pela internet, nós vamos encontrar a denominação de lei de Charles para as transformações isovolumétricas, mas na verdade foram esses dois cientistas quem fizeram o estudo dessas leis aqui, tanto a isobárica quanto da isovolumétrica. É comum, na verdade não é muito comum, mas também é possível que se encontre por aí, nas consultas pela internet ou na bibliografia de livros didáticos, que a transformação isobárica é chamada de primeira lei de Charles Gay-Lussac, e a transformação isovolumétrica é então chamada de segunda lei de Charles Gay-Lussac. Como nós vimos, os dois cientistas estudaram as transformações isobáricas e as transformações isovolumétricas. Então, em alguns casos, pode-se encontrar a transformação isobárica com a denominação de primeira lei de Charles Gay-Lussac e a transformação isovolumétrica como a segunda lei de Charles Gay-Lussac. Nós vamos preferir evitar essa nomenclatura aqui, porque ela não é muito comum. Então estou colocando aqui a título de informação, caso a gente vá buscar outros recursos em outras fontes para estudar os gases ou as transformações gasosas, é possível que se encontre essa nomenclatura também. Mas vamos então ver, ou melhor, compreender o que é uma transformação isovolumétrica. Transformação isovolumétrica, então, é aquela em que o volume vai ser rígido, o sistema vai estar dentro de um recipiente com paredes rígidas, e essas paredes, por serem rígidas, elas também não vão poder se movimentar,
então nós teremos uma situação em que o volume não vai sofrer alterações. Então nós vamos fornecer calor para o sistema, com o intuito de fazer a temperatura dele variar, aumentar, por exemplo, nesse caso, né, que estamos fornecendo calor, e vamos procurar ver o que ocorre com a pressão, já que o recipiente vai ter um volume definido e fixo, aumentos de temperatura vão provavelmente acarretar aumentos de pressão. Então, o ensaio que faríamos seria, então, de 100 Kelvin aumentar para 200, depois para 300, depois para 400, sucessivamente, fazendo o sistema transitar desse estado para esse, depois desse para esse e depois desse para esse. E sistematicamente nós estaríamos, então, duplicando a temperatura, triplicando e quadruplicando. Se pudéssemos realizar esses experimentos, ou essa sequência de experimentos, com todo o cuidado, com o rigor das medidas, nós iríamos medir as seguintes pressões para o sistema. Ao dobrarmos a temperatura, iríamos ter o dobro de pressão, então de 1 atm aumentando para 2. Ao triplicarmos a temperatura, teríamos um aumento 3 vezes para a pressão, ou seja, de 1 atm para 3 atms, e ao quadruplicar a temperatura, teremos um aumento de 4 vezes para a pressão, aumentando de 1 atm para 4 atms. Percebemos, então, novamente, que dobrando a temperatura, dobra a pressão, triplicando a temperatura, triplica a pressão, ou seja, duplicar uma variável de estado implica em duplicar a outra também. Triplicar uma, triplica a outra, e quadruplicar uma, quadruplica a outra. Nós já vimos que isso é uma característica muito marcante das proporções diretas, né? Nós poderíamos aqui dizer que a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais. Então a pressão vai variar proporcionalmente com a temperatura. Nós vimos isso na transformação isobárica para pressão e volume. Agora estamos numa transformação isovolumétrica, então é a pressão que vai variar com a temperatura. Quando a proporção é direta, nós vimos também, e aqui vai se repetir essa questão de relação matemática entre as duas grandezas, né? A razão entre pressão e temperatura dá sempre o mesmo resultado. Se nós calcularmos aqui 1 atm dividido por 100 Kelvin para fazer a razão da pressão pela temperatura, teríamos 0,01 atm Kelvin. Então, mais uma vez, eu ressalto que essa unidade aqui não é importante nesse momento, nós só estamos respeitando a conta que estamos fazendo, é a razão de pressão por temperatura, então a nossa unidade vai ser a razão entre atm e Kelvin. O número, ou os números aqui envolvidos, nos levam a esse valor aqui, 0,01, e ele vai se repetir para todos os estados que nós estamos realizando ou fazendo o gás se transformar. Então aqui seria 2 atms por 200 Kelvin e vai se repetir aqui 3 atm, 300 Kelvin. Vamos encontrar em todos os estados o mesmo valor, 0,01 atm por Kelvin, sendo este número, portanto, uma característica deste sistema fictício aqui que acabamos de criar para compreender a transformação isovolumétrica. Isso nos permite afirmar que em processos isovolumétricos a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Dessa conclusão empírica, pode-se então elaborar uma lei, que é então aqui, né, vamos utilizar a nomenclatura como lei de Charles, que diz o seguinte: em um sistema gasoso mantido a volume constante, a pressão do sistema é diretamente proporcional à sua temperatura. Colocando isto que acabo de ler em termos matemáticos, fica dessa forma aqui: pressão diretamente proporcional à temperatura, desde que o volume seja mantido constante. Essa relação de proporção tem como consequência que a razão pressão por temperatura é sempre constante, como vimos aqui, ó, pressão por temperatura sempre constante, sempre dá o mesmo resultado se o sistema estiver com seu volume fixado, ou seja, constante. E essa relação de P sobre T constante nos permite relacionar um estado inicial com um estado final do sistema. A razão P por T, pressão por temperatura, num certo estado inicial, vai ser igual à razão pressão por temperatura num certo estado final. Bom,
como, né, e quando nós podemos aplicar a lei de Charles. Então, para ilustrar matematicamente o uso dessa lei, eu tenho aqui um sistema com gás, né, fechado, o volume fechado, rígido, a 300 Kelvin e a 750 milímetros de mercúrio. É assim que nós lemos essa unidade. Ela é nova aqui nas nossas discussões sobre os gases e propositalmente eu trouxe essa unidade que nós ainda não conhecemos, né, mas vamos encontrar ela aí pelos problemas em que nós vamos resolver. Então, por enquanto, nós não sabemos o que significa 750 milímetros de mercúrio, mas em breve nós vamos estudar um pouco mais sobre a pressão atmosférica e, historicamente, nós vamos ver que a medida da pressão atmosférica tem a ver com o elemento da tabela periódica que hoje chamamos de mercúrio, e em função disso, por esse elemento ter sido utilizado num certo experimento, derivou-se daí o nome dessa unidade que é milímetros de mercúrio. Milímetro é uma medida de comprimento, né? Então, milímetro de mercúrio, uma certa medida de uma coluna de mercúrio, vai implicar em alguma relação com pressão, nesse caso, historicamente, com a pressão atmosférica, mas essa é uma outra história, nós vamos ver isso depois com calma, mas agora é só para vocês saberem que milímetro de mercúrio é também uma unidade de pressão. Então vamos pegar esse sistema aqui e vamos aquecê-lo para então fazê-lo passar por uma transformação a volume constante, já que o meu recipiente é rígido. E vamos supor que aquecemos de um modo que a temperatura aumentou de 300 para 400 Kelvin e agora queremos saber qual é a nova pressão a que esse sistema gasoso estará sujeito, estará exercendo contra as paredes do recipiente. Bom, se nós estamos aqui com uma transformação a volume constante, significa que nós vamos então aplicar a lei de Charles, porque é ela que se aplica, é ela que é adequada a transformações de volume constante. A lei de Charles tem como consequência essa equação aqui, relacionar o estado inicial com o estado final. Então vamos lá, voltando aqui para o nosso ensaio empírico, nós vamos relacionar o estado de pressão e temperatura inicial com o estado de pressão e temperatura final. Observando os dados do problema, nós temos que a pressão inicial é 750 milímetros de mercúrio, aqui está o valor, não estou pondo a unidade, e aqui na parte de baixo da fração temos a temperatura inicial de 300 Kelvin, como está lá proposta no exemplo que estamos resolvendo. Com relação ao estado final, perceba que a pressão nós não conhecemos, então vamos deixar aqui indicado PF, pressão final. E aqui na parte de baixo da fração, temperatura final, 400 Kelvin, está aqui então substituído. Nessas situações, nós multiplicamos aqui cruzado, né? Então teremos PF vezes 300 e 400 vezes 750. Aqui está estruturada a equação. O que nós temos que fazer agora é multiplicar esse lado da expressão, isso vai dar 300 mil, então lado esquerdo eu apenas vou repetir e o lado direito faço a multiplicação. Agora nós dividimos 300 mil por 300 e vamos encontrar 1000 milímetros de mercúrio. Então essa aqui, 1000 milímetros de mercúrio, é a intensidade ou o aumento de pressão, o aumento de intensidade da grandeza pressão para esse sistema. Então aplicamos aí a lei de Charles e aqui está então todo o desenvolvimento. Bom, como nós fizemos para todas as transformações que vimos até aqui, nós vamos agora fazer uma representação gráfica dessas transformações isovolumétricas. Então, os dados do nosso experimento imaginário, nosso experimento fictício, são esses que estão aqui. 1 atm, 2 atm, 3 atm, 4 atm para os aumentos de temperatura de 100 para 200, 300 e 400 respectivamente. Então nós podemos começar montando uma tabela de dados, numa coluna colocamos a pressão em atm, como é o caso aqui do nosso experimento, e na outra colocamos a temperatura em Kelvin, como é o caso aqui dos nossos experimentos. 1, 2, 3 e 4, estado 1, estado 2, estado 3 e estado 4. Esses valores aqui na tabela, tal como eles estão aí montados, nos permitem ver com mais clareza que aumentando a pressão, temos o aumento de temperatura correspondente, né? Então, se nós aquecemos um sistema, como resultado nós vamos ver a pressão aumentar. Então, a pressão depende
depende da temperatura. Se nós aumentamos a temperatura, vamos ter aumentos de pressão. E esses aumentos não se dão de forma aleatória, se dão de uma forma bem sistemática. Dobrando a temperatura, dobra a pressão, triplicando a temperatura, triplica a pressão e assim sucessivamente, o que nos leva a concluir que há uma relação de proporção direta. Num gráfico, nós teríamos então, no eixo vertical, a pressão, neste caso em ATM, que é o ensaio que estamos fazendo, e no eixo horizontal vamos ter a temperatura em Kelvin, que é o caso aqui que nós estamos ensaiando com a temperatura em Kelvin. Substituindo os valores da pressão, 1, 2, 3 e 4 atm aqui, e os valores de temperatura 100, 200, 300 e 400 aqui no eixo horizontal, nós temos então o nosso diagrama montado. Agora vamos colocar os valores. Para a pressão de 1 atm, temos uma temperatura de 100 Kelvin. Isso vai dar um ponto aqui no gráfico, esse que está aqui indicado. Para uma pressão de 2 atms, teremos uma temperatura correspondente de 200 Kelvin. Isso dá mais um ponto no gráfico. E assim sucessivamente até termos marcado todos os pontos referentes às transformações que o gás sofreu aqui no nosso experimento imaginário. Veja, esses pontos aqui, esses 4 pontos, representam esses 4 estados termodinâmicos pelos quais o gás passou. Mas é importante lembrar, e eu já coloquei isso na transformação isobárica, coloco aqui também que nós poderíamos fazer a temperatura aumentar de 100 para 101, 102, 103, 104 até chegar em 200 e nós iríamos ter então pontinhos aqui muito próximos uns dos outros, de maneira que juntando todos os possíveis pontos, pelos quais o sistema poderia ser aquecido de 100 para 101, 102, 103, etc., nos dá uma linha reta, inclinada. Então, essa seria a representação de todas as possíveis transformações isovolumétricas desse sistema aqui fictício. Eu representei 4 e dessas 4 deduzimos todas as outras. Nós iríamos ter estados cuja representação, os pontinhos que os representam, estariam todos alinhados em cima dessa reta aqui. Então esse é o aspecto de uma transformação isovolumétrica. Então, para fechar, para resumir, nós temos aqui a lei de Charles, que ocorre a volume constante, transformações gasosas onde o volume não vai sofrer alteração, e o sistema, nessas condições, tem uma relação de proporção direta entre pressão e temperatura. Essa é a relação matemática, e aqui a equação que é consequência dessa relação. Matematicamente, essa é a forma de expressar a lei de Charles. E graficamente, nós temos aí uma reta inclinada. E agora 2 detalhes importantes. Se a escala é Kelvin, essa linha vai passar lá pela origem dos eixos, certo? Não coloquei aqui, mas é uma linha que está necessariamente alinhada com a origem aqui, ó. E outro aspecto importante, esse gráfico se parece muito com a da transformação isobárica, exceto por uma diferença. Aqui não é volume, como nas transformações isobáricas, aqui é pressão. Então, na transformação isovolumétrica, nós temos a relação entre pressão e temperatura dada graficamente por uma reta inclinada. Situações de transformação isovolumétrica, como eu mencionei no início, são muito comuns. Por exemplo, quando você pega um frasco de aerossol é aquela latinha que se aperta em cima e sai alguma coisa lá de dentro. Pode ser um perfume, pode ser um lubrificante de peças mecânicas, etc. E esse é um sistema onde as paredes, sendo de metal, elas não podem ser deformadas pelo gás, Você até pode amassar, é verdade, Mas não é o caso que você vai presenciar se deixar o sistema sem sofrer esse tipo de agressão, Nenhuma pancada, por exemplo. Mas se você deixar o gás ali, nós vamos ter uma transformação isovolumétrica quando colocamos a latinha no sol, por exemplo. A pressão no interior da lata vai aumentar devido ao aquecimento do sol, e essa pressão aumenta porque o gás não pode se expandir, já que as paredes do recipiente são rígidas. Nós poderíamos considerar como um outro exemplo o pneu de um carro. O pneu de um carro, ele tem, embora seja de borracha, você não consegue amassar ele com facilidade, é uma borracha bem rígida, de maneira que ao colocar ar dentro do pneu,
você vai ter um ar que está, né, numa certa região de volume constante. Quando o carro começa a andar, o pneu aquece e aí a pressão aumenta. E o pneu ele dilata de volume assim minimamente, é imperceptível, de maneira que a gente até pode dizer, portanto, né, que o volume é constante. Então, nos pneus dos carros, quando o carro está parado, você tem uma pressão, quando o carro está andando, você tem outra, maior, porque devido ao movimento vai haver aquecimento e essa é uma transformação isovolumétrica. Bom, com isso chegamos ao fim desta videoaula e em breve alguns vídeos com exemplos dessa transformação e a lista de tarefa também a respeito desse tópico. Com isso ficamos por aqui. Até mais.